Paz do Senhor, amados. Meu nome é Fernanda, para quem não me conhece. Eu sou presbítera, sou líder de célula lá na Judá Comunidade Cristã. E essa semana eu fui convidada pelo Bispo Fabrício para estar trazendo uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. Amém? O texto que eu queria compartilhar com os irmãos está lá em 2 Reis, capítulo 5. O tema para minha ministração hoje é o tratamento de Deus na espera. Eu queria resumir um pouquinho a história, né? Se os irmãos tiverem depois a oportunidade, leiam esse capítulo inteiro para que o Senhor fale ao coração de vocês, ministre o coração de vocês, né? Como o tempo é um pouco curto, então eu vou estar passando um breve resumo do que a história conta, né? No capítulo 5 do livro de 2 Reis, conta a história de um homem que era um comandante do exército da Síria, daquela época, né? Muito rico, famoso e honrado pelo que fazia, pelas conquistas, as suas conquistas em grandes batalhas. E por isso tudo se tornou o segundo homem mais importante depois do rei. Então, como você, mas, né, como você e eu, ele tinha por trás de toda aquela farda, de todo o seu cargo, ele tinha um problema que o consumia, um problema que afetava, né, a sua saúde. E por esse problema ele acabou, gastou muito dinheiro para tentar curar essa doença, mas de nada adiantou. Ele tinha lepra, que naquela época era uma doença incurável, que naquela época as pessoas viam como uma doença muito ruim. E Naamã, né, que era esse homem, ele, depois de um tempo, ele foi procurar, né, ele foi levado a procurar Eliseu em Israel, que era o profeta, né, e a primeiro momento Eliseu não recebeu, e só mandou através de um mensageiro, né, exatamente assim, o mensageiro lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Isso está dizendo lá no capítulo 10, no versículo 10, perdão, no versículo 10 do capítulo 5. E Naamã, nesse momento, ele ficou muito indignado. Por que que, né? Ele, um homem tão poderoso, um homem tão conhecido, por que que o profeta se negou a recebê-lo, né? E eu queria falar um pouquinho para você disso, né? O que Eliseu pediu para ele fazer, né? Para ele ir até o Jordão e se lavar 7 vezes. E eu queria trazer isso para nossa vida, né? Eu queria contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Como eu disse, né, meu nome é Fernanda, quem me conhece sabe que recentemente, há menos de 3 meses, eu passei por 2 procedimentos cirúrgicos. E o primeiro procedimento cirúrgico, antes de eu passar, né, eu fui diagnosticada em fevereiro deste ano com câncer de tireoide. E antes de eu passar pelo procedimento, porque, né, para tratar, o tratamento inicia-se com uma cirurgia. E antes de eu passar por essa cirurgia, eu recebi várias promessas de Deus de cura. E eu me apeguei a essas promessas. Então, quando eu fui para a primeira cirurgia, eu tinha certeza de que ia dar tudo certo, tinha certeza de que Deus já tinha operado um milagre, de que eu ia sair de lá com um resultado totalmente positivo. Só que não foi assim que aconteceu. Quando chegou o resultado do exame do laboratório, o resultado deu metástase do outro lado, porque eu tinha um tumor do lado esquerdo e o médico optou por tirar só a parte do tumor, só que quando chegou o resultado deu a metástase, deu o câncer do lado direito também. E há 7 dias atrás, mais ou menos, uma semana, menos de uma semana, 5 dias atrás, eu passei pelo segundo procedimento cirúrgico, onde nesse tempo de espera, porque nós estamos em tempo de pandemia, nós estamos em tempo de isolamento, e eu não consegui fazer o segundo procedimento cirúrgico logo a seguir
como era o de esperar, né? E após esse tempo de espera, nesse tempo de isolamento, Deus, ele tratou muito meu coração. Até mesmo um questionamento, né? Senhor, por que que eu tinha a promessa do milagre, da cura, da doença, e isso não se deu após a primeira cirurgia? Por que que eu tenho que passar por tudo novamente? E eu vi assim, grande propósito do Senhor em tudo isso. Eu vi um trabalhar de Deus na minha vida de uma forma extraordinária, um tratar mesmo, tanto no meu caráter como na minha confiança. Eu sempre, talvez, eu fui muito ansiosa em toda a minha vida, então nesse tempo de espera eu tive que ser tratada, ser moldada por Deus em relação à minha ansiedade, em relação à minha dependência total do Senhor, porque muitas vezes nós nos colocamos como dependentes do Senhor, mas nem sempre estamos dispostos a esperar na dependência dele. E esse tempo de espera, ele falou muito ao meu coração. E foi um tempo assim que eu sei que foi tudo preparado pelo Senhor, porque foi justo nesse tempo de isolamento, onde em outros tempos eu não teria algum tempos para estar orando, para estar buscando mais ao Senhor, por conta de várias situações, criança na escola, por obrigações domésticas, até o meu marido trabalhando, e assim, mesmo diante de toda a situação, diante de toda a dúvida, o Senhor, ele fez de uma maneira totalmente especial, de uma maneira totalmente, realmente que você vê assim, eu vi Deus presente em cada detalhe, em cada situação. Eu consegui que o meu marido estivesse em casa comigo por conta desse isolamento, cuidando, que as crianças estivessem em casa cuidando de mim também. A gente teve um tempo muito bom de qualidade, a gente está tendo ainda. E foi um tempo em que eu consegui colocar em prática algumas coisas que eu não estava conseguindo fazer por conta das obrigações de serviço, das obrigações de casa. E esse segundo procedimento, que agora a parte melhor, né? A parte que eu queria realmente testemunhar, que eu nem comentei com ninguém ainda, que foi ontem eu recebi o resultado do meu exame da laboratório, da cirurgia, e assim, milagrosamente, eu falo que milagrosamente mesmo, o resultado deu negativo pro câncer. Então assim, como que a primeira cirurgia, eu até me emociono, mas como que a primeira cirurgia, o resultado tinha dado metástase para um câncer à direita, e agora sai o resultado do anátomo patológico e dá negativo. E eu vejo isso tudo na mão de Deus. Ele tinha prometido um milagre para mim, mas não no meu tempo, no tempo dele, no propósito dele, porque ele precisava trabalhar algumas coisas na minha vida. E aqui eu queria ler com vocês o versículo 13 e 14 do texto que a gente está lendo, né? 2 Reis 5, que diz assim: mas os seus servos lhe disseram, porque Naamã, ele tinha ficado indignado com o que Eliseu tinha lhe falado: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim, ele diz que se lave. Ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. O que eu queria falar com você neste momento? Talvez Naamã, naquele momento em que ele esperava uma resposta diferente de Eliseu, ele esperava que Eliseu aparecesse para ele milagrosamente, Eliseu fosse usado, porque era um profeta conhecido, Eliseu fosse usado por Deus para poder levar essa cura que tanto deixava ele numa posição em que ele não estava acostumado, porque era uma doença que para ele, como um homem cheio de dinheiro, um homem cheio de conquistas, de batalhas, não conseguia lidar com essa doença. Ele teve que esperar.
e da maneira, não que ele quis, mas da maneira que Deus quis, do propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, na mãe ele foi curado, mas não no tempo dele, no tempo de Deus. O tratamento de Deus veio sobre a vida dele, mas um tempo de espera. E muitas vezes, eu não sei o que você está passando neste momento, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei se é uma doença, se é uma crise financeira, se é uma crise no casamento. Mas não desista, porque Deus, ele é um Deus de promessa, mas ele é um Deus de propósito também. Então, em todas as situações, tenha certeza que Deus tem um propósito para sua vida, como teve para minha, como teve para de Naamã. E eu tenho certeza que assim, o milagre, ele vem no tempo de Deus, para que o seu caráter seja forjado, para que você seja transformado e para que nós saiamos de toda essa situação mais maduros, crescidos, para poder multiplicar o amor do Senhor. Amém? Espero que essa palavra tenha falado um pouco ao seu coração. E nunca se esqueça, Deus é um Deus de propósito. Ele tem propósito para minha e para sua vida. Amém? Eu queria orar agora para que essa palavra entrasse no seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque Tu és perfeito, Senhor, em toda ocasião, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra, Senhor, possa entrar diretamente no coração, Senhor, de todos que estiverem ouvindo, ó Pai. Senhor, que o Seu propósito, Senhor, venha, ó Pai, na vida de cada um, Senhor, seguido da Tua promessa, Senhor, porque sabemos que Tu tens promessa, Senhor, para nós, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos confiar em Ti, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser moldados e transformados conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu queria deixar um versículo para você que está lá em Isaías 40:31, que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Que essa seja a nossa vontade, porque Deus é perfeito. Em nome de Jesus, fique com Deus.